Olá, turma. Correção da prova dissertativa do dia 25 de agosto, segunda questão agora. Sendo I a unidade imaginária, determine o complexo Z que satisfaz a equação Z² mais Z vezes conjugado de Z mais IZ menos 1 igual a zero. Então, quando mistura o Z com o conjugado de Z na mesma equação, fica difícil de juntar esses dois, números. Então, a ideia é transformar o Z na sua forma algébrica. Z igual a mais BI, onde A e B são números reais, e agora sim vai dar para misturar o Z com o conjugado de Z. Então, no lugar do Z, coloque A mais BI, então vai ficar Z², A mais BI ao quadrado. Z vezes o conjugado de Z, então vai ficar A mais BI. O conjugado de Z quem é? A menos BI. Mais I que multiplica A mais BI. Então, por enquanto, é só substituir. Menos 1 igual a zero. Tá? Então, aqui, A mais BI quadrado, você tem que fazer o produto notável, o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, né? BI quadrado. B quadrado, I quadrado. Só que I quadrado é menos 1, então você pode pôr direto aqui, menos B quadrado. Bom, e esse produto? A mais BI vezes o seu conjugado, A menos BI. Bom, aqui você deveria já lembrar desse resultado, né? Se não lembrar, não tem importância, basta fazer a distributiva e você encontra A² mais B². Agora, distribuindo aqui o I, então vai ficar I vezes A, AI, I vezes BI, BI². Só que lembra, no lugar de I², entra o menos 1, então já vamos direto. Aqui vai ficar menos B, menos 1 igual a zero. Então vamos dar uma ajeitadinha. Ó. Primeiro, esse menos B² com mais B² se anula. Depois o A² com A² vai dar 2A². E o menos B menos 1, né? Menos B menos 1. Mais, agora põe aqui o I, né? Em evidência. Então vai ficar 2AB mais AI igual a zero. Bom, se esse número está dando zero, quer dizer o quê? Que a parte real dele, isso daqui tem que ser zero, e a parte imaginária, o número real que está ligado ao I, também tem que ser zero. Então você tem um sisteminha. Nesse sisteminha, 2A² menos B menos 1 tem que dar zero, e 2AB mais A também tem que dar zero. Bom, ajeitando a segunda equação, que está mais fácil, você pode pôr o A em evidência, A que multiplica 2B mais 1. Isso tem que dar zero. Né? Faz distributiva, volta a ser o que era antes, está tudo certo. Então aqui, nesse produto, a gente verifica facilmente que quando que o produto é zero? Ou se o primeiro fator for zero, então ou se o A for zero, ou se o segundo fator for zero, ou seja, ou se o B for, de cabeça, menos meio. Né? 2 vezes menos meio dá menos 1, mais 1, zero. Então temos essas duas possibilidades, né? Na segunda equação. Ou A é zero, quem resolve a segunda equação? Ou é o A sendo zero, ou é o B sendo menos meio. E agora a gente faz essas duas equações, né, essas duas informações conversarem com a equação de cima, que também tem que ser satisfeita, né? Obrigatoriamente, isso também tem que dar zero. E aqui, então, se o A for o zero, substitua. Vai ficar 2A², 2 vezes 0, 0, menos B menos 1. Então vai ficar menos B menos 1 igual a zero. Portanto, B igual a menos 1. Ok? Então, se o A é zero, o B igual a menos 1 é uma resposta. Bom, mas e se o e se o B for menos meio? Que é uma outra possibilidade que temos. Se o B for menos meio, substitua. Vai ficar 2A², substitua aqui. Então vai ficar 2A² menos o B, então vai ficar menos menos meio, mais meio, menos 1 igual a zero. Então teremos 2A², meio menos 1 vai dar menos meio, passa para lá, mais meio,
Então vai ficar A quadrado igual a 1 quarto. Portanto, nunca se esqueça, o A será mais ou menos raiz quadrada de 1 quarto, que é meio. Então você encontrou 3 respostas para essa equação, né? Se o B for menos meio, o A pode ser mais ou menos meio. Então as 3 respostas são essas, né? Vamos chamar de Z1. Vou mudar a cor também. Então Z1 foi o primeiro que a gente achou aqui, ó. Então o A valendo 0 e a parte imaginária valendo menos 1. O B valendo menos 1. Vai ficar menos 1i menos i. Z2. A gente pode usar o A valendo mais meio e o B valendo menos meio, né? Então meio menos meio i. Ou o A valendo menos meio. Tá? E se o A for menos meio, o B vai ser quanto? O B partiu daqui, né? O B sendo menos meio também. Então essas são as 3 raízes que encontramos nessa continha. Espero que tenham ido bem. Até a próxima, turma.